Queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor, sou o pastor Moisés Câmara, portanto, todos vocês sejam bem-vindos em nome do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje, que nós iremos falar sobre os 4 Herodes, lição número 21. A propósito, eu quero lhe fazer, sempre eu faço essa pergunta, não posso deixar de fazer. Você já adquiriu o seu exemplar deste livro, Seja um Obreiro Aprovado? Se não, adquira. Por quê? Porque este curso tem 6 volumes, nós estamos apenas no volume número 1, livro número 1. Este livro tem 25 lições. Isto é, todos os 6 livros, o curso é completo com os 6 livros. Desses 6 livros você terá 150 videoaulas, isto é, 150 temas para você aprender suficientemente, para ter muitos conhecimentos acerca da palavra do Senhor, principalmente no Evangelho de Mateus. Nós até agora estamos estudando apenas aspectos introdutórios para nós começarmos a estudar o Evangelho de Mateus. Mas não é só Mateus, vamos estudar outras, consultaremos outros textos de outros livros, porém a grande ênfase é você, meu querido irmão, querido obreiro, querida obreira, serva do Senhor, vocês adquiram muitos conhecimentos acerca do Evangelho de Mateus. A partir da aula número 22, aí sim já começaremos a estudar aqueles passos a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo. A princípio, ou a propósito, você lembra-se ainda, recorda-se dos 5 passos? Vamos lá? Primeiro passo, infância, preparação, popularidade, paixão e vida ressuscitada. Pois é, a partir da videoaula número 22, nós já vamos estudar sobre a infância de Jesus, certo? Então todos vocês são bem-vindos em nome do Senhor. Então o assunto de hoje, os 4 Herodes. Os 4 Herodes é o nosso tema de hoje. Nosso tema, você vai aprender muito aqui, porque muita gente faz confusão. Mas finalmente, quantos Herodes tem na Bíblia, não é? Então hoje nós iremos elucidar todas as suas dúvidas, solver as suas dúvidas, tirar todas as suas dúvidas para que você agora seja seguro, esteja seguro quando você for ministrar acerca desse assunto dos Herodes. Então, atentos aí, não se esqueça de adquirir o seu exemplar. Aqui teremos alguns exercícios que você vai precisar do livro para você responder aqui as questões. Então é fundamental que você adquira este livro. Vale a pena o esforço. Adquira, não deixe de adquirir. Então, o assunto de hoje, os 4 Herodes, lição número 21. Eu já vou colocar aqui uma imagem, uma figura, aliás 4 figuras. Se você observar bem, não sei se pelo tamanho aí do seu aparelho, do seu smartphone, mas no computador é possível você ver já uma figura maior e numa TV bem mais ampla a imagem. Nós vemos aqui 4 personagens, né? 4 personagens, isto é, 4 Herodes. Então você vai aprender de cara aqui, já estamos passando para você de primeira mão, que nós falaremos aqui sobre os 4 Herodes. Os 4 Herodes, mesmo porque o assunto fala sobre os 4 Herodes. Daqui a pouco vamos ver o nome de cada um desses e veremos o aspecto de cada um dos personagens. Nesse daqui de cima representa um Herodes. Então este Herodes está dizendo: guardas, matem todos os meninos com menos de 2 anos em Belém. A princípio você deve saber que personagem é esse. Outro aqui: quero a cabeça de João Batista. O Herodes aqui do meio: soldados, matem todos os judeus no templo. E o último lá, o único Herodes bom. E aqui vem a pergunta, ou algumas colocações, que encontram-se na página 163 do seu livro Seja um Obreiro Aprovado. Então diz assim: que personagens desagradáveis, não é verdade? Só em vê-los já causa espanto. Você sabia que eram 4 os Herodes? Eram 4 os Herodes que viveram no tempo de Jesus? Você sabe o nome deles e em que províncias reinaram? Nesta lição aprenderemos alguma coisa sobre esses reis impiedosos. Então, o nome deles, onde cada um reinou, em que parte da Palestina, em que época cada um reinou, você vai ficar sabendo. Então nos acompanhe nesta lição. Seja bem-vindo mais uma vez. Primeiramente, temos uma tarefa. Antes de nós iniciarmos a questão número 1, temos uma tarefa. Essa tarefa diz o seguinte: antes de começar esta lição, volte a olhar o apêndice 2. O apêndice 2, para os irmãos que adquiriram o livro, está na página 210. Portanto, se eu falar aqui, consulta o apêndice, você
Quem não tem um livro vai ficar aí, pastor, onde está esse apêndice, em nome de Jesus, né? Mas encontra-se no livro. Então, os apêndices, temos vários apêndices aqui. O aluno, na medida que vai resolvendo algumas questões, de vez em quando ele precisa consultar o apêndice. E neste apêndice ele vai solver todas as suas dúvidas e fazer, realizar alguns exercícios. Então aqui diz, antes de começar esta lição, volte a olhar o apêndice 2, que está na página 210. Onde você pintou as 3 províncias, estão lembradas? Província da Galileia, da Judéia, de Pérea. Os nossos alunos que têm o livro já sabem localizar cada província dessa, Galileia, Judéia, Pérea e outras províncias que nós iremos citar aqui nesta lição. Agora procure o apêndice 5. O apêndice 5 está na página 213. E pinte as fronteiras das seguintes províncias. Você vai pegar, é claro que você já deve ter feito isso, senão é só seguir a orientação. Você vai abrir ali na página 213, ali tem o apêndice 5. O que é que você vai fazer? Você vai pintar as fronteiras das seguintes províncias. Judéia com lápis vermelho, província da Judéia com lápis vermelho, e a província da Galileia e Pérea com lápis verde. Então faça isso se você não fez. Feito isso, vamos para a primeira questão da nossa lição de hoje. Questão primeira. Continuemos trabalhando com o apêndice 5, que está na página 213. Já aprendemos que no tempo de Jesus a Palestina estava dividida em províncias. Nós já vimos isso aí em lições anteriores. E estudamos e delineamos 3 delas no mapa. Galileia, Judéia e Pérea. Então o aluno, os irmãos que estão nos acompanhando aqui já sabem localizar cada província dessa, Galileia, Judéia e Pérea. Mas na realidade havia um total de 6 províncias. 6 províncias. 3 de cada lado do Rio Jordão. Então havia 3 províncias do lado oeste e 3 províncias do lado leste. Vamos lá. Na parte oeste, aqui na página 164, temos aqui de um lado oeste e do outro lado leste. O que é que você vai fazer aqui? Você vai olhar para o seu mapa, o mapa na página 203, no apêndice 5, e você vai colocar quais são as províncias que estão a oeste do Rio Jordão. Quais províncias? Você vai colocar lá província da Galileia, província da Samaria e a província da Judéia. Do lado leste, isto é, do lado leste do Jordão, você vai colocar as outras 3 províncias. Província da Itureia, província de Decápolis e província da Pérea. Província da Pérea. Pastor, se eu falar uma palavra aí, não entendi. Decápolis, 10 cidades. Decápolis, Deca, né? Decápolis. Então, Deca, 10 e Polis, cidade. Decápolis, uma palavra grega. Decápolis, 10 cidades. Tudo bem? Vamos à questão número 2. Muito fácil essa questão. Vamos à questão seguinte. Questão seguinte, só um segundinho aqui. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 2. Já estudamos 2 das 3 províncias que ficavam a oeste do Jordão. Nós já falamos sobre a província da Judéia e a província da Galileia. Em que província estavam? E aqui teremos 4 cidades, para você dizer onde essas cidades se localizam, em quais províncias essas cidades se localizam. Nazaré e Cafarnaum. Nazaré e Cafarnaum. Em que província? Você vai colocar a província da Galileia. Belém e Jerusalém. Em que província estavam essas 2 cidades? Província da Judéia. Isso mesmo, província da Judéia. Questão fácil, facílima. Questão 3. Qual é a província que está entre a Galileia e a Judéia? Então, isso aqui é uma novidade para quem está chegando agora. Para quem não tem ainda, quem ainda não adquiriu o livro, vai ficar aí um pouco com dúvida. Mas é provável que você, se for um estudante aplicado à palavra do Senhor, você vai saber responder. Então, qual é a província que ficava entre a Galileia? Lembre-se, a Galileia ficava lá no norte. No sul ficava a província da Judéia. E no centro da Palestina ficava que província? Província de Samaria. Província de Samaria. Província de Samaria. Onde ficavam ali os samaritanos, né? Não diga província da Samaria, mas província de Samaria. Feito isso, temos outra tarefa, muito simples também. A tarefa é a seguinte: pinte a fronteira da província de Samaria com lápis vermelho. Província de Samaria com lápis vermelho, a mesma cor que usou para a Judéia. Feito isso, vamos à questão número 4.
Lemos em João 4 sobre a conversa entre Jesus e uma mulher samaritana. Leia João capítulo 4, versículos 3 a 4. Vamos ler esse texto agora. João capítulo 4, versículos de 3 a 4. Vamos ler. João 4, versículos de 3 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou outra vez. Perdão, vou ler novamente. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. O Senhor então sai da Judéia e vai para a Galiléia. Verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Apenas isso no versículo número 4. Vamos voltar à quarta questão. Então, acabamos de ler essa referência, João capítulo 4, versículos 3 a 4. E aqui tem 3 perguntinhas. A primeira, de qual província Jesus havia saído? Então, Jesus havia saído da Judéia. Lembre-se que ele saiu da Judéia e ia agora para a Galiléia. Saía do sul e ia para o norte do país, ou para o norte da Palestina. Então, que província Jesus havia saído? Judéia. Letra B, a qual província se dirigia? Ele se dirigia agora para a Galiléia, então província da Galiléia. E a letra C, através de qual província teve que passar na sua viagem da Judéia à Galiléia? Lembre-se que para você sair da Judéia para ir para a Galiléia, você deveria atravessar a província de Samaria. Então você vai responder Samaria. Respondida essa questão, vamos à questão seguinte, que é a 5. Entre as três províncias, a oeste do Jordão, você já sabe quais são as 3 províncias. Província da Galiléia, lá ao norte, ao centro a província de Samaria e ao sul a província de Judéia. Então, entre as 3 províncias a oeste do Jordão, qual é a única delas que não estava situada à margem de um lago? A margem de um lago era a província de Samaria, ela não fazia ali fronteira nem com o mar da Galiléia, nem com o Mar Morto. Então, não tinha. Respondida essa questão, simples, fácil, vamos a 6. Os samaritanos não eram judeus puros, isto é, miscigenados, se misturaram. Contudo, a província deles estava sob a administração judia, assim como as outras 2 províncias a oeste do Jordão. Quais são as 3 províncias judias a oeste do Jordão? Veja que sempre eu repito isso aqui. Este curso ele faz com que o aluno não se esqueça da resposta. De vez em quando nós veremos aqui a mesma pergunta que foi feita anteriormente, ela está sendo novamente levantada essa questão. Qual é o objetivo? O objetivo é levar o obreiro, o aluno, o futuro líder da obra do Senhor, que ele memorize estes termos, estas palavras, esses vocábulos, para que não se esqueça desses importantes detalhes. Então ele está pedindo aqui quais são as 3 províncias judias a oeste do Jordão. Quais são as 3? Província da Galiléia, província de Samaria e província da Judéia. Respondido então, vamos à questão número 7. Agora vamos atravessar o rio, o Rio Jordão, e estudar as 3 províncias a leste do Jordão. Quais eram as 3 províncias que ficavam a leste do Jordão? Nós já falamos aqui, vamos repetir. Qual província está no norte? Província da Itureia. Província da Itureia. Você pode ler esse texto depois. Itureia, esse termo há na Bíblia. Lucas capítulo 3, versículo 1. Qual é a província central? Província de Decápolis. Mateus 4, 25 fala isso. Marcos 5, 20. E Marcos 7, 31 menciona este termo Decápolis. E qual a do sul? Província da Pérea. Então, relembrando aqui, recapitulando. Quais são as 3 províncias? As províncias que estavam mais ao norte do lado leste, lembre-se, ao leste do Jordão, ao norte estava a província da Itureia, um pouco mais abaixo a província de Decápolis e depois a província mais ao sul, a província da Pérea. Então, Itureia, Decápolis e Pérea. Vamos à questão 8. Em qual destas 3 províncias orientais João estava batizando? Nós já vimos isso nas lições passadas, nós já falamos sobre isso. A lição número 8, a lição número 7, por ali, nós falamos acerca dessa questão. Então, em qual destas 3 províncias orientais João estava batizando? João estava batizando na Pérea, mas também ele batizou ali na Judéia. Tudo bem? Questão 9.
quais as 3 províncias que beiram o mar da Galileia? Isto é, a leste da... Você vai olhar ali no mapa do apêndice, e você vai responder quais as três províncias que beiram o mar da Galileia. Então, no mar da Galileia, as 3 províncias quais são? Província da Galileia, província da Itureia e província de Decápolis. Então, próximo ali ao mar da Galileia, tinha ali como fronteira, como beirando ali este mar da Galileia, havia essas 3 províncias: a província da Galileia, província da Itureia e província de Decápolis. Respondido então, vamos à questão seguinte, a número 10. Responda, letra A e letra B. Das 3 províncias que beiram o mar da Galileia, quais são as 2 que ficam a leste do rio e do lago? Quais eram destas províncias que nós acabamos de mencionar? Quais são as 2 que ficam a leste do rio e do lago? Província da Itureia e a província de Decápolis. Província da Itureia e província de Decápolis. Letra B. Destas 2, qual fica mais ao norte? A que ficava mais ao norte era a província da Itureia. Isso é bom aprender essas questões aqui, falando esses termos, esses nomes, para alguns são nomes novos, né? Consultando o mapa. Geralmente as Bíblias sempre trazem ali no final, nas suas últimas páginas, ali alguns mapas. Você pode acompanhar à medida que nós vamos aqui citando cada termo, cada ponto geográfico desse. E aí nós teremos uma tarefa aqui. A tarefa é a seguinte: pinte a fronteira da Itureia com lápis amarelo no apêndice 5. Então abra o seu livro na página correspondente, a página 213, e execute esta pequena e simples tarefa. Questão número 11. Qual das 6 províncias não está com a fronteira pintada no apêndice 5? Então, se o aluno ele vai estar realizando todos esses pedidos aqui, ele vai perceber que é a província de Decápolis. A resposta é a província de Decápolis, por você ainda não demarcou essa fronteira. A questão número 12. Questão 12. Ainda não pintamos Decápolis, porque era a única província da Palestina. Observem bem. Decápolis, a província de Decápolis, era a única província da Palestina cujo território não estava sob a administração judaica. Então, a única província que não estava sob a administração judaica era a província de Decápolis. Antes havia sido judaica, mas 100 anos antes do ministério de Jesus, os romanos haviam tomado Decápolis dos judeus para pô-la debaixo da administração estrangeira. Quais eram as 5 províncias judaicas? Então você já sabe quais são as 5 províncias judaicas, excetuando aqui a província de Decápolis, que não pertencia mais aos judeus. Quais são as 5? Aí você vai responder. Vamos lá pelo lado oeste, né? Lado oeste, começando lá do norte. Então, província da Galileia, ao centro, província de Samaria, e mais ao sul, lá ao sul, província da Judéia. Agora vamos para o lado, vamos atravessar o rio, começando lá do norte, província da Itureia e província da Pérea. Pastor, faltou uma. Faltou uma? Não, porque foram pedidas apenas 5. Lembre-se que a província de Decápolis não pertencia aos judeus nessa ocasião. Pertencera, mas não pertencera mais nesta ocasião, quando Jesus já estava aqui. A questão seguinte, a número 13, assim pede: qual era a única província das 6 que não estava sob a administração judaica? Novamente, aquela questão para que o aluno memorize este termo. Você vai responder o quê? Província de Decápolis. Claro que você já sabia disso. E a questão número 14. No tempo do Senhor Jesus, a Palestina estava dominada por qual império? Lembre-se, uma das primeiras lições, a primeira lição, o Império Romano. Então responda aí, cuidado para não colocar Império Grego, era o Império Romano. Então, questão 14, muito simples de responder. Se o aluno tem alguma dúvida sobre o Império Romano, basta revisar a lição número 1, que vai falar sobre o Império Romano. Então, não se esqueça deste importante detalhe. A questão seguinte, a 15, diz o seguinte: na lição 2, que foi a situação política na Palestina, estão lembrados da situação política na Palestina? Nós falamos sobre isso aqui exaustivamente, falamos, repetimos, foi uma benção a ministração. Então a questão número 5 diz: na lição 2,
Você aprendeu o título de um imperador romano. Você aprendeu o título de um imperador romano. Qual era esse título? Era Herodes, César ou Faraó? Qual era o título do imperador romano? O título era César. Então César, certo? Não era um título, era um título e não era um nome. Muito importante isso aí. É importante também deixar aqui, claro aqui para os irmãos, não faz parte da lição, mas todos os primeiros, este título, né, César, foi dado aos primeiros 11 imperadores romanos que sucederam a Caio Júlio César. Questão 16, e essa questão aqui ela é importante, eu vou fazer aqui algo aqui que eu achei assim, bem pertinente falar. A partir de agora, a partir da questão número 16, nós passaremos a falar sobre Herodes. Então, lembre-se que o assunto aqui hoje é sobre os 4 Herodes. Pastor, o senhor falou aí sobre província do leste, do oeste. E agora? Pois é, a partir de agora, na lição da questão número 16, passaremos a falar sobre já os Herodes. Agora, um Herodes, depois falaremos dos outros 3. Questão 16. Como o imperador romano havia conquistado muitos países, nomeava os governadores em todos os territórios do seu domínio. À medida que o Império Romano avançava nas suas conquistas, eles colocavam ali governadores a fim de administrarem os domínios, né, de Roma. Qual era o título do rei que governava a Palestina? Qual era o título do rei que governava a Palestina? No nome dos romanos. Qual era o título do rei que governava a Palestina no nome, isto é, com a autorização ou com a autoridade dos romanos, quando Jesus nasceu? Para isso nós vamos ler Mateus capítulo 2, versículo 1. Eu sei a resposta, claro, mas é sempre bom consultar o manual dos manuais, né? A Bíblia, a palavra de Deus. Mateus capítulo 2, versículo 1, vamos ver? Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Apenas essa questão. E aí vamos responder agora ao que foi pedido. Voltemos à questão 16. A questão 16 diz o seguinte. Muito bem. Então, qual era o título do rei que governava a Palestina no nome dos romanos, quando Jesus nasceu? Leia Mateus 2, verso 1. Aqui temos 3 opções. Faraó, César ou Herodes. Muito fácil, né? Claro que era Herodes. Mas que Herodes? É isso que você vai aprender logo em seguida. Que Herodes, né? 4 Herodes, então qual desses aqui? Saindo da questão 16, nós vamos agora executar mais uma tarefa. A tarefa diz o seguinte: o título rei se usa 3 vezes para Herodes. O título rei se usa 3 vezes para Herodes, o Grande. Então, já vimos que esse Herodes, aqui que nós estamos referindo, Mateus capítulo 2, versículo 1, era Herodes, o Grande. Sublinhe sua Bíblia com lápis vermelho cada vez que aparecer em Mateus capítulo 2, versículo 1, versículo 3 e o versículo 9. Questão 17. Assim expressa: bem, agora entendemos com clareza a diferença entre um César e um Herodes. Qual dos dois? 2 pontos. Aí teremos aqui 3 perguntas, bem simples. A letra A. Era o imperador sobre todo o Império Romano, composto de muitos países, incluindo a Palestina. Quem era o imperador que estava dominando o Império Romano ali, que estava reinando na época do Império Romano? Quem era o imperador? Aí você vai responder César. A letra B. Era o rei do pequeno país da Palestina, que estava sob o domínio dos poderosos, ou do poderoso e imenso Império Romano. Quem era? Herodes, o Grande. Então, Herodes o Grande. Letra C. Era o governante superior. Quem era o governante superior? César. Lembre-se que César não era um nome, sim um título. Questão 17 respondida, vamos à questão imediata, 18. Qual dos dois César ou Herodes vivia? Qual dos dois César ou Herodes vivia? Letra A. Em Roma. Quem era que vivia em Roma? César. Quem vivia na Palestina, ou em Jerusalém, perdão, Herodes. Então, o Império Romano era dominado pelo imperador romano, claro, o César, e na Palestina estava debaixo do jugo romano, mas quem estava governando ali, autorizado pelo imperador César, era Herodes, o Grande. Questão 19. Qual era o título
Perdão, qual era o território em que Herodes governava? Qual era o território que Herodes governava? Letra A, o Império Romano, o Egito ou a Palestina? Muito fácil a resposta, né? A Palestina, claro. Muito fácil de responder. Questão 20. O rei da Palestina, quando Jesus nasceu, era comumente chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande. Não era romano, mas um governador nacional autorizado pelos romanos. Herodes, tal qual os publicanos, lembra que já falamos sobre os publicanos. Se você tiver alguma dúvida sobre o que é um publicano, reveja as lições anteriores, falamos sobre o que era um publicano, qual era a função do publicano, falamos muito sobre isso aí. Então Herodes, tal qual os publicanos, era uma pessoa que simpatizava com o imperialismo com o fim de tirar proveito próprio da situação política, porque ambos se beneficiavam. Herodes era o governador que estava reinando ali na Palestina, autorizado pelo Império Romano, e também quem se beneficiava aqui? Os publicanos, porque eram funcionários de Herodes que recolhiam os impostos dos seus próprios compatriotas para enviá-los para Roma, a nação dominadora, a nação poderosa, a beligerante naquela época. Por isso, para os judeus, continua a questão número 20. Por isso, para os judeus, tanto Herodes quanto os publicanos eram vulgares traidores da sua pátria. Identifique qual é o certo. Mateus, o publicano e Herodes, o Grande, foram ambos, então, novamente. Identifique qual é o certo. Mateus, o publicano e Herodes, o Grande, foram ambos. Foram ambos o quê? Romanos, governadores ou pessoas não romanas que tiravam muito proveito do imperialismo. Lembre-se aqui, Mateus, mencionamos Mateus, mas é claro que você sabe que Mateus, ele converteu-se, o Senhor Jesus chamou e ele prontamente deixou lá o seu emprego, a sua função e seguiu ao líder do Senhor Jesus Cristo, obedeceu ao Senhor Jesus. Então, esses personagens, Mateus, o publicano, Herodes, o Grande, esses homens, ele pergunta aqui a questão, eles eram romanos, eles eram governadores, ou letra C, pessoas não romanas que tiveram muito proveito do imperialismo. Você deve marcar a alternativa C. Então, muito simples, é só para você marcar com X a resposta correta. Muito bem. Saindo da questão número 20, vamos agora para a 21. Por sua capacidade militar de sufocar rebeliões, veja, vamos falar aqui mais sobre Herodes agora, vamos ver aqui o poderio que ele tinha, né? Então, por sua capacidade militar de sufocar rebeliões e distúrbios anti-imperialistas, aquelas turbas, né, que se revoltavam contra a dominação romana, Herodes, ele foi uma espécie ali de poderoso, ele era ardiloso, hábil para debelar as rebeliões que muitas vezes eram ali perpetradas pelas forças que não aceitavam a dominação dos romanos ali na Palestina. Nós já falamos sobre isso aí em questões anteriores, falamos sobre os zelotes, né, que era uma força, um povo ali dentro dos próprios judeus que eram contra a dominação, o domínio do Império Romano na Palestina. Então aqui ele mostra, por sua capacidade militar de sufocar rebeliões e distúrbios anti-imperialistas, Herodes o Grande foi premiado pelo imperador romano com a administração das 5 províncias judaicas. Então, isso não foi de graça, ele tinha no seu currículo de trabalho essa habilidade de sufocar rebeliões e distúrbios anti-imperialistas, por isso ele foi premiado pelo imperador romano e deu para Herodes a administração das 5 províncias judaicas, né, excetuando aquela de Decápolis que nós já falamos. As que têm as fronteiras pintadas no apêndice 5. Então você vai olhar todas essas províncias que estavam debaixo do domínio do governador Herodes, né, também chamaram de Herodes o Rei, estão ali no apêndice número 5. E aqui tem a pergunta, quais são as 5 províncias que eram governadas por Herodes o Grande? Estão lembrados? É aquelas mesmas 5 que nós falamos. Vamos começar novamente, lá no norte, qual era? Província da Galileia. No centro, província de Samaria. E ao sul, província da Judéia, isto é, a oeste do Rio Jordão. Agora, a leste do Rio Jordão, quais as outras duas? Província da Ituré e província da Pérea. Então,
muito fácil para você recordar, memorizar essas províncias. Vamos à questão seguinte. A questão 22 diz: no tempo em que Jesus nasceu, quem era o rei que governava sobre as 5 províncias judaicas? Quem era o rei? Herodes o Grande. Então você vai responder, tem um espaçozinho aí para você responder. Herodes, já tem o artigo O aqui, né? O Grande. Então Herodes o Grande. E a letra B, ainda da questão 22, diz: qual a única província que não estava sob a sua administração? Qual era a única província que não estava debaixo da administração de Herodes o Grande? Qual era a província? Província de Decápolis. Província de Decápolis. Questão 23. Herodes o Grande não era romano, mas meio judeu. Meio judeu. Alguns estudiosos, já vi em alguns livros, alguns comentários, dizem que ele era idumeu, né? Herodes o Grande não era romano, mas meio judeu. Ele era descendente de Abraão, mas não da família de Davi. Então ele não pertencia à dinastia de Davi. Então ele era um intruso que estava ali no trono, mas não pertencia à dinastia de Davi. E você sabe que todos os reis ali de Judá eram ou pertenceram à dinastia do rei Davi. Então ele era descendente de Abraão, mas não da família de Davi. Poderia Herodes, olha a pergunta agora, poderia Herodes o Grande ter sido o Messias e o verdadeiro rei prometido? Claro que não. Então poderia não. Por quê? Primeiro porque ele não pertencia à família ou à dinastia de Davi. E segundo, esse cargo não foi dado por Deus, mas sim pelos homens, né? Pelo imperador romano. Então a resposta é não. A questão 24. Herodes o Grande não era, 24. Todo mundo sabia que o rei Herodes era um miserável intruso. Isso está aqui escrito, né? Então todo mundo sabia que o rei Herodes era um miserável intruso e que não era o prometido filho do rei Davi. Então você vai colocar, não era o prometido filho do rei Davi. Né? Porque você sabe, conforme já disse aqui, todos os reis de Judá eram da linhagem ou da dinastia de Davi. A questão 25. Questão 25, vou fazer até aqui uma observação importante. A questão 25. Por ser odiado pelos judeus como intruso, Herodes o Grande fez todo o possível para comprar as lealdades dele. Né? Então veja o que está acontecendo no Brasil. Né? A gente vê aí no Brasil as notícias, pessoas comprando aí o apoio político, né? Comprando com dinheiro público apoio político para votarem nele, para aquela pessoa não ser julgada, né? pelo Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, isso no Brasil acontece com Herodes. Para ele comprar a lealdade do povo judeu, ele começou a fazer o quê? Embelezar a cidade. Nós veremos aqui que ele vai construir o templo, aquele templo que foi destruído na época quando Judá foi levado em cativeiro e voltou novamente, ali foi reconstruído por Zorobabel, mas nem sequer ficava perto de toda a suntuosidade do templo de Salomão. Pois Herodes ele vai ser um construtor, uma espécie de construtor, por quê? Ele queria ganhar apoio do povo. Então voltemos à questão 25. Por ser odiado pelos judeus como intruso, Herodes o Grande fez todo o possível para comprar a lealdade deles, a lealdade do povo. Edificou para eles um templo magnífico em Jerusalém, que era o templo de Salomão, todo em mármore e ouro. Agora, templo de Herodes, né? O templo de Salomão sabemos que foi destruído. E esse templo também é conhecido como o templo de Herodes. Então ele vai edificar esse magnífico templo em Jerusalém, todo em mármore e ouro. Quantos anos durou a construção deste maravilhoso templo de Herodes? Então, para você não se esquecer, vamos consultar a palavra do Senhor, lendo o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 2. Vamos consultar aqui João, capítulo 2, versículo 2. A referência, João 2, versículo 20, versículo 2 não, João capítulo 2, versículo 20. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Então, está mencionado aqui que este templo de Herodes ele foi
foram gastos ali 46 anos para edificá-lo, ou edificar este templo. Voltemos à questão número 25. Quantos anos durou a construção deste maravilhoso templo do rei Herodes? João 2, verso 20. 46 anos. Responda aí, 46 anos. A questão número 26, perdão, a questão número 26, a seguinte, ok, agora sim. A questão 26 diz: em qual cidade se encontrava o templo de Herodes? Responda aí, Jerusalém. Letra B, de quais materiais foi edificado este templo? Falamos aqui, de mármore e ouro. Apenas isso e nada mais. Responda apenas isso. A questão 27. Não somente construiu o templo em Jerusalém para o Deus verdadeiro, mas também outro templo para os odiados samaritanos. Ainda construiu templos para os deuses pagãos, os ídolos romanos, de maneira que os judeus não se deixavam enganar por Herodes o Grande. Então Herodes era essa pessoa que não media esforços para agradar o povo, seja o povo samaritano, aos próprios romanos e aos judeus. Então ele construiu, além do templo de Herodes, ele construiu um templo em Samaria e também construiu templos para os deuses pagãos, os deuses ali dos romanos, de maneira que os judeus não se deixavam enganar por Herodes o Grande. Então os judeus não ficavam iludidos, porque viu nele não uma pessoa que temesse a Deus, mas uma pessoa que cria em vários deuses. Pelo contrário, estavam bem cientes de seus motivos verdadeiros. Por que Herodes o Grande construiu o templo em Jerusalém? É a questão. Por que Herodes construiu o templo em Jerusalém? Temos aqui três alternativas. A primeira, por amor ao povo. Será que Herodes amava o povo? Ora, Herodes não amava nem os seus familiares. Letra B, por amor a Deus. Será que foi isso? Claro que não. Se fosse por amor a Deus, ele não teria construído templos pagãos. E a letra C, por amor próprio para alcançar suas ambições políticas, isto é, para comprar apoio político. Então, para comprar apoio político do povo, apoio para ele se perpetuar no cargo e aí ter ali o consentimento do imperador romano, ele começou a agradar aos judeus e ali ele vai no cerne da questão. Isto é, o cerne qual era? A vida religiosa do povo. Então, ele investiu na construção do templo, do seu templo que leva o seu nome praticamente, o templo de Herodes. Questão 28, saindo da 27, agora vamos para a questão 28. Questão 28. Três perguntas nessa questão. A primeira, responda. De quais materiais foi edificado o templo de Herodes em Jerusalém? Já vimos aqui, de mármore e ouro. Então responda, mármore e ouro. A letra B, foi este o único templo que edificou? Foi este o único? Responda, não, não foi o único. Quanto tempo, a letra C, quanto tempo durou sua construção? Quanto tempo durou a construção do templo de Herodes? 46 anos. Então, tempo bastante longo. A questão seguinte, a 29. Questão 29, perdão aqui. Ok, agora sim. Questão 29. A questão 29. Quem edificou o templo que estava em Jerusalém no tempo de Jesus? Quem foi? Herodes, mas coloque o Grande, porque pode ter outro Herodes, e vai ter, existirão outros Herodes. Então, para distinguir dos demais, Herodes o Grande, né? Grande por causa das suas pretensões, por seu apoio político. Questão 30. Herodes o Grande manchou sua vida com muitos atos de brutalidade. Então, observe bem essa questão número 30. Vamos ver aqui o perfil maldoso deste homem chamado Herodes o Grande. Observem, vou ler novamente a questão número 30. Herodes o Grande manchou sua vida com muitos atos de brutalidade, matando muitas pessoas dentro e fora de sua família, incluindo a própria esposa e alguns filhos. Isto é, veja que ele matou a própria esposa e alguns filhos. Suas vítimas foram mortas, afogadas, estranguladas, queimadas, esfaqueadas e com torturas. Então, não era flor que se cheire, né? O que se cheirava. Então, Herodes era maldoso. Havia um ditado nesse tempo que dizia, achei interessante aqui esse ditado, olha só. Havia um ditado nesse tempo que dizia, aspas, abre aspas, melhor ser porco que ser filho de Herodes, fecha aspas. Então, melhor ser porco
do que ser filho de Herodes, era o que o povo dizia, o ditado popular naquela época. Qual ato de brutalidade fez Herodes o Grande no tempo da infância de Jesus? Vamos ver que ato maldoso ele fez na época de Jesus. É claro que eu sei, você sabe também, mas vamos consultar a Bíblia. Mateus capítulo 2, versículo 16. Vamos ver o que este terrível governante, Herodes o Grande, ele fez. Verso 16, Mateus 2,16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então, vejam bem o que este homem fez, o que este rei Herodes fez, Herodes o Grande. Questão número 30. Questão número 30. Então, o que é que o senhor vai responder? O enunciado diz: qual ato de brutalidade fez Herodes o Grande no tempo da infância de Jesus? Então, você pode colocar: ordenou a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades. Então, ele ordenou a matança das crianças ali de 2 anos para baixo, ali em Belém e seus arredores. Ou você pode só colocar a matança dos meninos, conforme aqui o gabarito diz, a matança dos meninos. Mas eu coloquei, conforme a Bíblia, né, ele ordenou a morte de todos os meninos, de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades de Belém. A questão 31 diz assim: qual dos Herodes foi responsável pela matança dos meninos quando Jesus era bebê? Qual dos Herodes? Herodes o Grande é a resposta que você deve colocar. Bem, a partir da questão número 32, vamos falar agora a respeito dos outros 3 Herodes. Falamos até agora sobre o Herodes o Grande, na questão 16 até a questão 31, e a partir da questão 32, vamos falar agora sobre outros Herodes que constam na palavra do Senhor. Questão 32. Quando Herodes o Grande morreu, suas 5 províncias, estão lembrados que ele dominava, que ele reinava, que ele governava sobre 5 províncias na Palestina? Então, quando Herodes o Grande morreu, suas 5 províncias foram divididas entre seus 3 filhos. E aqui veremos os 3 filhos: Arquelau, Antipas, o tetrarca, e Filipe. Então, Arquelau, Antipas, o tetrarca e Filipe. Depois da morte de Herodes o Grande, quantos Herodes havia na Palestina? Então, depois da morte de Herodes o Grande, quantos Herodes havia na Palestina? Você responde 3. Depois da morte de Herodes o Grande, havia ainda 3 Herodes. Era Herodes que não se acabava mais, né? Então, saiu Herodes o Grande, veio mais 3 Herodes. Mas agora já temos os nomes dele. Quais são os nomes? Vamos relembrar? Arquelau, Antipas, o tetrarca, e Filipe. Questão 33. Quais foram os 3 filhos de Herodes o Grande? Novamente aqui, para você reforçar bem seus conhecimentos, reforçar bem aí, colocar na sua memória para você não se esquecer, né? Deve guardar, não foram pessoas boas, né? Pelo menos aqui foi um Herodes bom, conforme a história, mas eram filhos do rei Herodes. Então, quais são os 3 nomes? Letra A, você vai colocar Arquelau. B, Antipas, o tetrarca, e Filipe, que é o 3º Herodes aqui na lista. Saindo dessa questão, vamos a 34. Procure novamente o apêndice 5. Então, você vai lá no apêndice 5 do livro, e aqui ele pergunta: quantas cores utilizamos para as fronteiras das 5 províncias? Você vai responder o quê? 3 cores, né? 3 cores. Quantos filhos teve Herodes o Grande? Quantos filhos Herodes teve? O Grande? 3. Coloque aí, pelo menos os 3 que sobreviveram, né? Os 3 que sobreviveram. Questão 35. Agora você vai ver por que usamos 3 cores para pintar as fronteiras das 5 províncias judaicas. Cada cor corresponde ao território administrado por um dos 3 filhos de Herodes o Grande. Arquelau de vermelho, Antipas o tetrarca verde e Filipe amarelo, né? A cor amarela. Então, se você até agora tem feito todas as questões aqui pedidas, consultando os apêndices, fazendo a demarcação das fronteiras com essas cores aqui, você vai chegar a este denominador comum que nós acabamos aqui de falar. Arquelau está em vermelho, Antipas o tetrarca
o tetrarca em verde e Filipe em amarelo. Letra A, ainda da questão 35. Quem reinava sobre a Galiléia e a Pérea? Antipas, o tetrarca. Então você vai observar lá no mapa, dá para perceber isso, que quem governava na Galiléia e na Pérea era Antipas, o tetrarca. Né? A Galiléia ficava ao oeste do Rio Jordão e a Pérea ficava a leste do Rio Jordão. Letra B. Quem reinava sobre a Judéia e Samaria? Quem era o Herodes que reinava sobre a Judéia e Samaria? Era Arquelau, né? O Herodes Arquelau, o Arquelau. E quem reinava sobre a Itureia? Quem reinava sobre a Itureia era Filipe, né? A Itureia também, em alguns mapas, aparece como a Traconítida, né? Ou também Traconítide. Bem, então, respondida a questão 35, vamos à questão imediata, 36. Responda. Letra A. Sobre quais duas províncias reinava Arquelau? Lembre-se, Arquelau reinava sobre duas províncias, a província da Judéia e a província de Samaria, isto é, a que estava ao sul da Palestina e a que estava no centro da Palestina, a província de Samaria. A letra B. Sob quais duas províncias reinava Antipas, o tetrarca, que era irmão deste Herodes Arquelau. Então Antipas, o tetrarca, governava na Galiléia e na Pérea. E sobre quais províncias reinava Filipe? Na província da Itureia. Então, já vimos isso aqui. Os três irmãos, Herodes Arquelau reinava na Judéia e Samaria, isto é, na parte oeste do Rio Jordão. O Herodes Antipas, ele reinava numa província da parte oeste, que estava ao norte, que era a província da Galiléia, e também uma província que estava a leste do Rio Jordão, ali um pouquinho ali ao sul, aliás, né, estava bem ao sul, a província da Pérea. E Filipe só restara agora a província da Itureia, que ficava ao norte, a leste e ao norte do país, né? Do país. Questão 37. Responda. Qual dos Herodes teve somente uma província? Qual foi o único Herodes que teve uma província? Foi Herodes Filipe. Qual província foi? Província da Itureia. Itureia. Então Filipe ficou com a Itureia. Então vá decorando esse nome, vá memorizando, melhor dizendo, esses nomes para você não se esquecer. Vamos à questão 38. Responda. Qual dos Herodes teve uma província a cada lado do Jordão? Qual Herodes teve uma província a cada lado do Jordão? Já falamos aqui, vamos repetir. Foi Herodes Qual Herodes tinha duas províncias, né? O Herodes Arquelau, que era a província da Judéia, Herodes Antipas, o tetrarca. Ele reinou ali na província, ou governou na província da Galiléia e na província da Pérea. Ok? Então, vou repetir essa questão 38. Qual dos Herodes teve uma província a cada lado do Jordão? Antipas, o tetrarca. Antipas, o tetrarca. Quais eram? A província da Galiléia, que estava ao norte do país, e a província da Pérea, que estava ao sul, né, a leste e ao sul do país. A questão 39. Qual dos Herodes teve duas províncias do mesmo lado do Jordão? Foi Herodes Arquelau, né, a província da Judéia e a província de Samaria. A questão 40. Qual era a única província não governada por um dos Herodes? Estão lembrados? Novamente, essa questão quase a gente não tinha citado mais, mas agora veio aqui à tona, né? Qual era a única província não governada por um dos Herodes? Província de Decápolis. Província de Decápolis, pertencera 100 anos antes, né? 100 anos antes do Senhor Jesus chegar, ela pertenceu aos judeus, porém os romanos a tomaram e aí ficou sob os cuidados dos romanos. Província de Decápolis. A questão 41. Dos três filhos de Herodes, o grande, somente um foi bom. Então, sabia disso? Então, dos três filhos de Herodes, toda regra tem a sua exceção. Então, dos três filhos de Herodes, o grande, somente um foi bom. O Herodes que governava na província da Itureia, ou de Itureia. Qual dos filhos de Herodes, o grande, foi o único bom? Herodes Filipe. Inclusive, uma particularidade desse Herodes é que ele, segundo as informações do historiador judeu Flávio Joséfo, diz que ele era uma pessoa que ouvia seus súditos, então granjeou reputação e honestidade, e era um rei que
ouvia seus súditos, não era aquela pessoa autoritária que não ouvia seus súditos. Ele foi uma pessoa, segundo Flávio José, foi uma pessoa honesta, uma pessoa de boa reputação, que granjeou a reputação, aliás, porque ele, e o respeito, né, porque ele ouvia os seus súditos, né, isto é, mas também teve uma boa relação com Roma, e uma particularidade desse rei é que ele morreu sem deixar filhos, mas isso não consta na nossa lição aqui, não precisa você se preocupar com isso, em gravar o Memórias Raízes que nós acabamos de falar, é apenas uma particularidade, não, apenas coloquei aqui para somar mais algum conhecimento. Então, dos filhos de Herodes, o que vale aqui é que você saiba que dos filhos de Herodes, apenas um foi um Herodes bom, foi o Herodes Filipe, ou simplesmente Filipe. Quais foram os dois filhos maus? Os dois filhos maus foi Arquelau, né, e Antipas, o tetrarca. Antipas, o tetrarca. A questão 42, o Herodes que matou João Batista reinava sobre a Galiléia e a Pérea. Quem era? Então, o Herodes que matou João Batista foi aquele que reinou na Judéia, na Galiléia, perdão, e na Pérea, na Galiléia e na Pérea. Quem foi este personagem? Antipas, né, o tetrarca. Então, quem determinou a morte de João Batista foi este Herodes Antipas, o Antipas, o tetrarca. Não confundir com Arquelau. Então não foi Arquelau que mandou que João Batista fosse decapitado, nem foi Filipe, mas foi o Antipas, era o Herodes, o pior dos Herodes aqui, depois do pai dele. Antipas, o tetrarca. A questão 43, responda. Em qual das duas províncias João Batista estava batizando? Nós já falamos isso em aulas anteriores, e aqui está novamente pedindo aí para você puxar pela memória. Então, em quais duas províncias João Batista estava batizando? Você vai responder Judéia e Pérea. Judéia e Pérea. Ainda na questão 43, a letra B. Só uma dessas províncias estava sob o governo de Antipas, o tetrarca. Em qual província estava João Batista quando foi preso por Herodes Antipas, o tetrarca? Então ele estava na província da Pérea quando João Batista foi preso, isto é, estava em uma província cujo governador, cujo rei, podemos assim entender, era o Herodes Antipas, o tetrarca. Então guarde isso, qual foi dos Herodes? Qual foi o Herodes responsável pela morte de João Batista? Então você responde aí claramente, foi Antipas, o tetrarca. Questão 44. O Herodes que reinava na Judéia e na Samaria, certa vez matou 3.000 judeus no templo. Então o Herodes que reinava na Judéia e na Samaria, certa vez matou 3.000 judeus no templo. Quem era? Arquelau. Não vamos entrar aqui em detalhes como foi isso que aconteceu, apenas para você ver a má fama desses filhos de Herodes, né? Matou 3.000 judeus no templo. Quem era? Arquelau. A questão 45, já quase chegando ao final da nossa videoaula de hoje. Mais uma vez, para você puxar pela memória, para você guardar esses termos aqui, essas palavras. Questão 45, responda. Qual foi o Herodes que matou os meninos? Quem foi o Herodes? Herodes o Grande. Qual foi o Herodes que matou João Batista? Então você vai colocar aí Antipas o tetrarca. Antipas o tetrarca. Qual foi o Herodes que matou os 3.000 judeus no templo? Então foi Arquelau. Qual foi o único Herodes bom? Filipe. Então faça o exercício aí pela sua de memória, relembre aí, então volte um pouquinho aí novamente à aula, assista novamente para você não se esquecer. A questão 46 diz assim: sob a administração de qual dos três Herodes, sob a administração de qual dos três filhos de Herodes, o grande se achava? Então vamos ver aqui, vamos citar aqui algumas cidades, e aí você vai dizer, vai responder quem era o Herodes, qual desses Herodes dominava, essas cidades pertenciam à administração de qual dos Herodes. Então temos aqui Nazaré. Então Nazaré, você sabe, Nazaré ficava na Galiléia, e quem estava reinando na Galiléia era Herodes Antipas. Então você vai responder Antipas, o tetrarca. Cafarnaum. Cafarnaum também ficava na Galiléia. Então quem era o Herodes? Antipas, o tetrarca. Jerusalém. Jerusalém já está ao sul, né, da Palestina. Então no sul ali já havia a província da Judéia, que estava ali, quem reinava nessa época era Arquelau. Então Arquelau. E em Belém? Belém também pertencia, era uma cidade que pertencia, ficava até próxima
a Jerusalém, cerca de 10 a 11 quilômetros ali, pertinho, ficava Belém na província da Judéia. Quem era o Herodes da província da Judéia? Arquelau, novamente. E aí, saindo da questão 46, vamos para a questão 47. Olhe outra vez a introdução desta lição. Então você vai olhar a introdução, aqueles desenhos que nós colocamos. Qual dos Herodes se vê na figura A? Então na figura A você vai ver Herodes o Grande. Na figura B, Antipas o tetrarca. Questão 47, isso. Antipas o tetrarca. Na figura C, Arquelau. E na figura D, Filipe. Herodes Filipe, né? Então muito fácil de responder. A questão 48 diz assim: escreva abaixo de cada desenho na introdução o nome do Herodes correspondente. Você vai lá na introdução, lá tem o desenho e logo abaixo tem as letras ali, você vai só colocando os nomes desses Herodes. É só prestar atenção, muito fácil, fácil a resposta. No mais, amados, que Deus abençoe a todos vocês, que continuem estudando a palavra do Senhor, valorizando a palavra do Senhor, disseminando o ensino. Lembre-se que Paulo recomendou a Timóteo, né, seu filho na fé, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem ou que maneja corretamente a palavra da verdade. Para finalizar, para você ver como você reteve os conteúdos, aprendeu, assimilou mesmo os assuntos, faça agora a sua prova, que encontra-se na página 244 do seu livro. Até lá, que Deus lhe abençoe, e eu quero lhe convidar para você assistir a próxima videoaula número 22, vamos falar sobre a infância de Jesus. E olha, você vai aprender muito, disso tenho absoluta convicção. Até lá, que Deus lhe abençoe, rogo as vossas orações. Não se esqueça de fazer sua prova, tá bem? Deus lhe abençoe, forte abraço, em nome do Senhor.